Uniclac. Fala galera, dando continuidade aí ao nosso bloco, estudando as legislações da pessoa com deficiência. Vamos agora para a parte 5. Vamos lá galera, paramos aí no artigo 28, vem comigo, olha só. Padrão de vida e proteção social adequados. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário, moradia adequados, bem como a melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência. Perfeito? Livre de discriminação, obedecendo os padrões razoáveis de vida para todo mundo, e eu não vou criar nenhum tipo de preconceito ou distinção. Beleza? Vamos lá. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao exercício de direitos sem discriminação baseado na deficiência. Ou seja, eu tenho que ter o quê? O direito dele da proteção social. Tá? E tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como, vamos lá, desses direitos tais como, aí agora a gente tem o quê? Um rol apresentado. Assegurar igual acesso de pessoa com deficiência a serviços de saneamento básico, assegurar o acesso aos serviços dispositivos e outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas com a sua deficiência. Ou seja, não basta só eu ter acesso ao saneamento básico, enfim, ele tem que ter acesso a todos os dispositivos necessários e que se relaciona com a sua deficiência. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente mulheres, crianças e idosos com deficiência, a programas de proteção social e de redução da pobreza. O que ele fala aqui? Além dele ter essa parte que depende de uma atenção especial, que é a pessoa com deficiência, ele ainda cria uma particularidade dentro. Ele fala em especial, não quer dizer que isso daqui seja taxativo, tá bom, gente? Na prova, esse em especial, ele vai botar somente. E aí você não vai dar mole com relação a isso daqui. Por isso, aonde está escrito aqui, ó, em especial, ou então particularmente, você sublinha, circula, marca isso daí, tá bom? Ele fala das mulheres, das crianças e dos idosos, dando essa atenção especial a esse grupo aí selecionado na linha B, tá bom? Vamos lá. Adiante. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias em situações de pobreza, a assistência do Estado em relação aos seus gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de repouso. Perfeito? Então, olha só, ele assegura o acesso a essa pessoa com deficiência, né, e a sua família que esteja em situação de pobreza, a assistência em relação ao Estado, aos seus gastos ocasionados pela deficiência. Eu quero que você tique isso daqui, tá? Ó. Gastos, eles são ocasionados pela o quê? Deficiência, tá bom? Beleza? Estamos juntos? Gastos ocasionados pela deficiência. Cuidado que na prova ele vai falar assim, ó, de todos e qualquer gastos. Não é isso. Inclusive, tratamento adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de repouso. Perfeito? Tá bom? Quando ele fala também, inclusive, você tem que ticar isso daqui, ó, porque ele pode botar assim na prova, salvo. Ele só substitui o inclusive por salvo. E aí você vai estar marcando errado. Cuidado. D. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos. Você vai ver que em algumas legislações ele já determina a reserva, né, de algumas unidades para a pessoa com deficiência. Já conversamos sobre isso, dependendo da ordem que você assistir às aulas. Assegurar igual acesso de pessoa com deficiência a programas e benefícios de aposentadoria. Ela tem total direito de participar dos programas de aposentadoria, beleza? Em igualdade de condições, tá bom? Vamos lá. Artigo 29. Participação na vida pública, na vida política. Vem comigo.
Os Estados-partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos e oportunidade de exercê-los em condição de igualdade com as demais pessoas e deverão. Vamos lá. Então, os direitos políticos vão ser salvaguardados. Para você que não tem aquele estudo forte de direito constitucional, o que são esses direitos políticos? Simples, gente. Votar e ser votado. Tá bom? Se ele obedecer a idade, né, mínima, vamos lá, 18 anos para ser vereador, 21 para poder ele ser deputado estadual ou prefeito, 30 para que ele seja senador ou governador, 35 presidente, desde que ele observe as regras impostas a todos, ele tem igualdade de direitos com as demais pessoas, tá? Não tem nenhum tipo de segregação pelo fato dele ser ou não deficiente. Tá? É até bom que nós tenhamos cada vez mais pessoas com deficiência em nossa política, né, nas nossas cúpulas estatais, porque a gente cada vez mais teremos programas, teremos legislações que abordem esse tema, essa preocupação real, né, com esse aspecto das pessoas com deficiência. Vamos lá, ele fala, deverão assegurar as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na vida política e pública, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, incluindo o direito à oportunidade de votar e em serem votados mediante, entre outros. Olha só, aqui ele diz o seguinte, gente, tanto diretamente ele sendo votado lá, perfeito, quanto indiretamente ele votou em um representante, tá? Isso daí você já sabe. Mediante, dentre outros, garantia de que os procedimentos, instalações e materiais e equipamentos para votação serão apropriados, acessíveis e de fácil compreensão de uso. Galera, anota uma observação aqui, Anota essa observação aqui. É muito importante. Eu vou falar, depois eu dito para você. As zonas eleitorais, né, as sessões onde acontecem as votações, elas devem ser plenamente, inteiramente acessível a pessoas que detenham deficiência. Totalmente. Perfeito? Até aí tudo bem. Aí, malandramente, você pensa assim, peraí, então num determinado colégio que tem escada, não tem elevador, eu vou criar uma seção só para pessoas com deficiência lá embaixo, que aí eu facilito a vida delas. Não, isso não pode, olha no meu olho, não pode, é vedado isso. Tá bom? É vedado a criação de zonas eleitorais, de sessão de votação que sejam exclusivas para pessoas com deficiência. Isso é vedado, tá? Todas as unidades elas devem ser plenamente acessíveis. Isso daqui é vedado, tá? Não posso criar uma sessão única. Ficou tranquilo? Essa é a observação. Então anota aí, é vedada, anota aí, é vedada. A criação, é vedada a criação de sessão / zona eleitoral, de sessão / zona eleitoral, exclusivamente destinada à pessoa com deficiência. Exclusivamente destinada à pessoa com deficiência. Então é vedado. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá, dando continuidade aqui. 2. Proteção do direito das pessoas com deficiência a voto, secreta em eleições e plebiscitos, sem intimidações e candidatar-se nas eleições, efetivamente ocupar cargos eletivos, desempenhar qualquer função pública em todos os níveis de governo, usando novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Perfeito? Autoexplicativa. 3. Garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como eleitores e, para tanto, sempre que necessário, e a seu pedido, a permissão de que elas sejam auxiliadas na votação por uma pessoa de sua escolha. O que significa isso? A pessoa que tem deficiência, ela pode sim, ela pode sim solicitar que uma pessoa de sua escolha venha auxiliá-la durante a votação. Perfeito? Ela pode pedir isso, tá? Vamos lá. Isso aqui você tem que tomar cuidado. Tá até marcado um asterisco aqui,
porque ela pode ser auxiliada, porque na prova ele vai botar que, como o voto ele é secreto, não pode ninguém ir lá auxiliar uma pessoa com deficiência. Não, negativo, tá? Você já sabe aqui que pelo 3 ele pode ter sim. Vamos lá. B. Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na condução das questões públicas sem discriminação e em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, encorajar a sua participação nas questões públicas mediante. Vamos lá. Então, não só garantir a sua participação em igualdade de condições, como encorajar a sua participação mediante participação em organizações não governamentais, ONGs, relacionadas com a vida pública e política do país, bem como em atividades de administração de partidos políticos. Formação e organização para representar pessoas com deficiência em níveis internacional, regional, nacional e local, bem como a filiação de pessoa com deficiência a tais organizações. Beleza? Uma organização representativa de determinada, daquele conjunto de pessoas com deficiência X, Y ou todo e qualquer tipo de deficiência. Então, eles podem se organizar dessa forma? Pode. Artigo 30. Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. Vamos lá. Caminhando aqui comigo. Os estados reconhecem o direito da pessoa com deficiência a participar da vida cultural em igualdade de oportunidade com as demais pessoas e tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas de deficiência possam. Vamos lá. Geraldo, me dá um exemplo de uma medida apropriada e tomada pelo Estado. Quando você chega num teatro, quando você chega num ginásio esportivo e você percebe que eu tenho a reserva de um local para a pessoa com deficiência com direito a um acompanhante do seu lado. Quando você percebe que a entrada e a saída, elas são amplas, livres de barreiras, não tem escada, é rampeada, né? Tem rampa de acesso. Aonde não tem rampa de acesso, eu tenho elevador. Perfeito? Foi? Vamos lá. Letra A. Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis. Como assim, Geraldo, bem cultural? Você vem na cidade do Rio de Janeiro, vai visitar a cidade de Petrópolis. Chegando na cidade de Petrópolis, você vai perceber, você chegou lá no museu, você tem lá a casa que foi de Dom Pedro, você tem uma série de instrumentos culturais, e diante de cada saguão ou de uma determinada pintura, você tem uma plaquinha em braille para que a pessoa possa ler a respeito daquilo ali, um deficiente visual. Ou então, você tem o acesso de um piso ao outro através de um equipamento eletromecânico que possa fazer esse deslocamento vertical. Entendeu? Que foi instalado exclusivamente para isso. Ou então você tem o quê? Um guia que vai orientar aquela pessoa ou com deficiência visual ou com qualquer outro tipo de deficiência, o que de fato ela está presenciando ali. Perfeito? Isso é dar acessibilidade. Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatros, outras atividades culturais em formatos acessíveis. Como seria assim, Geraldo, de formato acessível? Por exemplo, eu colocar um intérprete de Libras ali do lado. Ou então eu colocar uma legenda oculta, né, uma subtitulação, uma audiodescrição, perfeito? Isso é um formato acessível. Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter acesso a monumentos e locais de importância cultural e nacional. Quando ele fala tanto quanto possível, gente, é porque geralmente alguns monumentos culturais de importância, né, social como um todo, são antigos. E nem sempre a gente consegue dar total acessibilidade, até porque, para poder preservar aquela natureza cultural daquele determinado imóvel, daquela localidade, nem sempre tem como você adaptá-lo para todas as pessoas. Mas o máximo possível, a maior ajuda técnica possível que puder ser implementada, respeitando as regras lá do IFAM, você sabe que isso daí vai ser feito, tá bom? Vamos lá. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade. Ou seja,
nós temos aí várias pessoas importantíssimas que trabalham com cultura, seja na escultura, pintura, com arte de modo geral, né? Embora o conceito de arte ele seja muito aberto, né? Você vê que tem vários tipos de arte. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o governo também tomará medida apropriada para que a pessoa com deficiência possa expressar a sua arte, seja através de uma pintura, seja através de uma escultura, perfeito? Estamos juntos? Né? A gente tem até um grande aí artista, que ele é carinhosamente chamado de Aleijadinho, né? E o cara era o cara na arte, entendeu? Perfeito? Os Estados-partes deverão tomar todas as providências em conformidade com o direito internacional para assegurar que a legislação de proteção dos direitos de propriedade intelectual não constitua barreira excessiva ou discriminatória ao acesso de pessoa com deficiência a bens culturais. Perfeito? Ou seja, aquele direito de propriedade ou alguma coisa que envolva algum tipo de proteção, que essa proteção não seja excessivamente demasiada ao ponto de impedir que as pessoas tenham acesso a isso, tá? Simples. As pessoas com deficiência farão jus em igualdade de condição ou de oportunidade com as demais pessoas a que sua identidade cultural, linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda, ok? Então tudo isso deve ser respeitado, tá? Línguas de sinais, a cultura surda, perfeito? Para que as pessoas com deficiência participem em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para... Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. E, cara, eu tive uma experiência muito boa durante as Olimpíadas. Quando fui assistir a alguns jogos, né, enfim, independente da modalidade, tanto a Olimpíada quanto a Paralimpíada, você percebe que todos os ambientes eles foram desenvolvidos para dar total acessibilidade a toda e qualquer pessoa. E isso eu achei muito bonito, cara. Porque eu já presenciando, eu trabalhando, né, com a parte de legislação da pessoa com deficiência, você via a real aplicabilidade daquilo. E você via como era importante. Era muito bacana você chegar num jogo, seja lá de que for, ping-pong, corrida, tênis, e você vê um local reservado para um cadeirante, e o cadeirante está num local reservado a ele, próximo à saída de incêndio, fácil circulação, com direito a um acompanhante do lado. Perfeito? Então, nos eventos esportivos, a participação, né, como um todo, o Estado ele deve providenciar isso. Perfeito? E aí ele diz aqui, ó, tomará as medidas apropriadas para incentivar e promover maior participação possível da pessoa com deficiência nas atividades esportivas comuns em todos os níveis. Quando ele fala participação, é tanto na condição de atleta, de esportista, seja ele profissional ou amador, quanto também de espectador, galera. Entendeu? Isso é muito importante, tá? Eu até falo, né, um legado deixado pela Olimpíada, embora a gente viva sob grandiosos esquemas de corrupção que enfim, assombraram aí as Olimpíadas, nós conseguimos perceber que como aquilo ali impactou as pessoas. A quantidade de pessoas que detinham algum tipo de deficiência e depois de assistirem ou de tomarem ciência da Paralimpíada, que começaram a praticar determinados esportes, que começaram a acreditar em si e perceber que ela poderia alcançar algo mais, isso daí cara, é sensacional. Entendeu? Isso é muito bom. Olhem, o esporte em si já traz uma integração para o ser humano. Imagina para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, que a sociedade de maneira rude já a segrega do seu convívio social e ela consegue perceber que ela pode sim praticar um determinado esporte. Cara, coisa mais linda. Eu fui assistir a corrida de ciclismo lá no velódromo. Cara, os caras faziam coisas que eu não, sem nenhuma deficiência aparente, eu jamais iria conseguir fazer. Entendeu? Bater índices, velocidades absurdas. Isso daí é muito bacana. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Assegurar
que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar, desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas às deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos adequados em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Ou seja, eu tenho um instrutor de basquete para cadeirante ou de tênis para cadeirante, um local apropriado para que ele possa treinar, para que ele possa desenvolver essas habilidades, perfeito? Lógico, sempre em igualdade de condições. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos esportivos, recreativos e turísticos, já expliquei para vocês, tá bom? Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar. Isso daqui é muito importante. Quando a gente pega legislações mais modernas e a gente fala lá da educação, e ele deixa claro que a criança, o adolescente, aquele que está inserido no sistema escolar, que ele tem alguma deficiência, ele tem que ser inserido naquelas atividades esportivas. Tá? Porque pensa só, ele tem uma determinada deficiência que não é mental e que não coloca ele em posição diferenciada aos demais estudantes. Beleza. Só que eu tenho o dia da educação física, eu tenho a recreação, e como eu vou fazer para tornar aquele indivíduo inserido na sociedade? Isso é muito importante. Há um tempinho atrás, teve uma novela de uma determinada emissora, onde um rapaz, ele tinha sofrido um determinado acidente, não me lembro como, porque não era uma novela que eu assistia, mas o fato em si me chamou a atenção em ser retratado isso daí na teledramaturgia, que ele sofreu um acidente e ele se sentiu segregado dos amigos, da namoradinha, de tudo, só que foi apresentado a ele a oportunidade dele jogar o basquete na cadeira de rodas. Cara, eu achei muito bacana a retratação disso na televisão, porque você consegue alcançar mais pessoas com esse tipo de mecanismo. Você consegue mostrar para muitas pessoas, né? Não basta você ter uma legislação, nem todo mundo tem o hábito de abrir lá o site do Planalto, o site do Senado, enfim, para poder ler as leis que estão sendo produzidas. Você permitiu o acesso das pessoas a entender como funciona a recuperação daquela pessoa, a inserção, a habilitação, a reabilitação, o que o esporte traz para a vida dela. E isso é muito, muito, muito importante. Tá? Vamos lá? Continuando aqui vocês. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos esportivos, recreativos e turísticos, já expliquei para vocês. Aqui escolar, falei. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a serviços prestados por pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades recreativas, turísticas, esportivas e de lazer. Perfeito? Show de bola. Nada que comentar a respeito disso. Vamos para o 31. Estatísticas e coleta de dados. Os estados coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisa, para que possam formular e implementar políticas destinadas a pôr em prática a presente convenção. O processo de coleta e manutenção de tais dados deverá... Vamos lá. Primeira coisa, por que ele tem que coletar dado e manutenir esses dados? Para ele saber qual localidade do país, qual localidade do estado, do município eu tenho a maior quantidade de pessoas com deficiência, quais os tipos de deficiência que permeiam, né, aquele grupo de pessoas com deficiência. Se tem deficientes visuais, físicos, deficientes mentais, auditivos, perfeito. Se tenho deficiências múltiplas, eu tenho que analisar todo esse contexto, até porque para que o Estado venha melhor aplicar a sua política pública, porque não adianta nada ele criar um grande programa de basquete para pessoas com cadeira de rodas, se na verdade eu não tenho ninguém naquela condição, eu tenho deficientes visuais, então tem que ficar atento para isso. E ele poderia, por exemplo, incentivar o futebol para deficiente visual, aquele que a bolinha tem um guiso dentro. Tudo isso é levado em consideração, entendeu, galera? Perfeito? Foi? Vamos lá. Observar as salvaguardas estabelecidas por lei
inclusive pelas leis relativas à proteção de dados, a fim de assegurar a confiabilidade e o respeito pela privacidade das pessoas com deficiência, tá? É lógico, eu vou mapear, eu vou ter uma noção de quantas pessoas com deficiência tem, qual localidade, mas eu vou preservar sim as informações pessoais de cada uma dessas pessoas, que é o direito à intimidade, ao sigilo das suas informações, tá bom? Observar as normas internacionais aceitas para proteger os direitos humanos, as liberdades fundamentais e os princípios éticos na coleta de dados e utilização dessas estatísticas, tá? É lógico, gente, eu vou ter que observar tudo ligado aos direitos humanos, o direito daquela pessoa, os direitos fundamentais. Por quê? É muito sensível isso, né? Tem algumas deficiências que a pessoa ela fica totalmente debilitada e dependente de outras pessoas. Seja para ela fazer as suas necessidades pessoais, enfim, ir ao banheiro, se alimentar, se limpar, tomar banho. Então isso daí, para algumas pessoas, enfim, é vexatório para ela expor aquela intimidade. Por isso que, feito o mapeamento, mas eu respeito tudo aquilo que diz respeito à singularidade, à particularidade, à intimidade daquelas pessoas, tá bom? As informações coletadas de acordo com o disposto nesse artigo serão desagregadas de maneira apropriada e utilizadas para avaliar o cumprimento por parte do Estado de suas obrigações na presente convenção e para identificar e enfrentar as barreiras com as quais as pessoas com deficiência se deparam no exercício de seus direitos. É simples isso. O Estado, ele desagrega aquilo ali a pessoa, ou seja, o Geraldo, ele é deficiente físico, ele é tetraplégico, beleza. O Geraldo não consegue se locomover sozinho, ele precisa de alguém para ajudar a ir ao banheiro, para ele tomar banho, para ele se alimentar. Ok, peguei essas informações, eu desagrego da imagem do Geraldo, eu tenho essa informação a respeito dessa deficiência e dessas necessidades, eu vou analisar em que local da sociedade aquela deficiência se encontra, e eu vou entender o quê? Quais são os hábitos sociais daquela pessoa e que barreiras ela pode enfrentar. Eu deixo de dar nome àquela deficiência e encaro aquilo ali como uma necessidade, um problema, como uma barreira a ser vencida, para poder melhor desenvolver as políticas de governo, não vinculado à pessoa, entendeu? Os Estados partes assumirão responsabilidade pela disseminação das referidas estatísticas e assegurarão que elas sejam acessíveis à pessoa com deficiência e a outros. Ou seja, até mesmo essas estatísticas, né, elas devem ser acessíveis a todo mundo. Simples, porque, gente, se eu tenho mapeado quais são os locais onde eu tenho as pessoas com deficiência, quais são as suas necessidades, que tipos de deficiência, quais são as barreiras que possivelmente elas podem vir a enfrentar, isso daí vai facilitar para cada vez mais eu desenvolva e aplique o desenho universal. Quando a gente fala desenho universal, não é só deixar de fazer uma escada e fazer uma rampinha, não. É eu ter serviços, eu ter tudo aquilo acessível à pessoa, sem nenhum tipo de barreira, ok? Vamos lá, artigo 32. Cooperação internacional. Os Estados partes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua promoção em apoio aos esforços nacionais para a consecução do propósito e dos objetivos da presente convenção, e sob este aspecto adotarão medidas apropriadas e efetivas entre os Estados e de maneira adequada em parceria com organizações internacionais e regionais relevantes e com a sociedade civil, em particular com organizações de pessoa com deficiência. Ele vai contar com o apoio e com a presença de todo mundo? Sim. E no final ele diz aqui, em particular com organizações de pessoa com deficiência. Porque a partir do momento que eu tenho uma organização da pessoa com deficiência, eu tenho um conjunto de pessoas que se organizaram para lutar, para buscar, para pleitear algo relacionado àquelas necessidades. Então eu vou ter informações muito mais fidedignas desse grupo. Entendeu? Perfeito? Essas medidas, elas podem incluir, dentre outras. Se ele fala que podem incluir, dentre outras, nós estaremos diante de um quê, gente? De um rol taxativo, tá bom? Diante de um rol taxativo. Assegurar que a cooperação internacional, incluindo os programas internacionais de desenvolvimento, sejam inclusivos e acessíveis para a pessoa com deficiência, sempre.
Facilitar e apoiar a capacitação, inclusive por meio de intercâmbio e compartilhamento de informações, experiências, programas de treinamento e melhores práticas. Claro, gente, os estados que participarem dessa convenção, eles vão trocar ideia. Olha, aqui eu fiz isso e deu certo, ó, isso não deu certo. Então, olha só, não faça isso porque não vai dar certo, ou então vai dar certo aí, não vai dar certo aqui, me dá o que você aprendeu. Eles vão fazer o quê? Esse intercâmbio, essa troca de informações, tá? Facilitar a cooperação em pesquisa e o acesso a conhecimentos científicos e técnicos. Gente, tem que ter essa facilitação. Não pode, por parte de um Estado, ele querer represar todas as informações de seus estudos acerca da pessoa com deficiência ou de algumas deficiências, ou elaboração de ajudas técnicas ou tecnologias assistivas, e ele não fornecer isso a um outro Estado. Porque naquele outro estado, que pode não ter tido pessoas com um intelecto, disposição ou predisposição ou incentivo para poder produzir tais tecnologias. Então eu tenho que ter essa troca, perfeito? Propiciar de maneira apropriada assistência técnica e financeira, inclusive mediante facilitação do acesso a tecnologias assistivas e acessíveis ao seu compartilhamento, bem como por meio de transferência de tecnologias. Ou seja, um Estado desenvolveu uma determinada tecnologia. Show de bola, eu transfiro essa tecnologia para um outro país signatário, para um outro Estado signatário, para que ele venha melhor implementar e aplicar essa convenção que fora chancelada por ambos. O disposto nesse artigo se aplica sem prejuízo das obrigações que cabem a cada Estado parte em decorrência da presente convenção, ou seja, se aplicam a todos. Beleza, ele é um signatário, ele faz parte daquela convenção, ele aceitou aquela convenção, que o protocolo era facultativo, ele tem que se submeter a essas regras, tem que compartilhar os seus conhecimentos, porque assim a gente vai ter uma promoção de todo esse conhecimento, um desenvolvimento único, global, 1000 vezes melhor do que se ficasse regionalizado e na mão de cada um, retendo aquelas informações. Artigo 33. A implementação e monitoramento nacionais. Os Estados partes, de acordo com seu sistema organizacional, designarão um ou mais de um ponto focal no âmbito do governo para assuntos relacionados com a implementação da presente convenção e darão a devida consideração ao estabelecimento ou designação de um mecanismo de cooperação, de coordenação no âmbito do governo, a fim de facilitar ações correlatas nos diferentes setores e níveis. Ou seja, ele vai ter esse ponto focal, vai ter o quê? Aquele núcleo destinado a olhar para ver se estamos observando quais são as medidas utilizadas, o que o Estado em si está fazendo para atender os anseios dessa convenção. Os Estados, em conformidade com seus sistemas jurídico e administrativo, manterão, fortalecerão e designarão ou estabelecerão estrutura, incluindo um ou mais de um mecanismo independente, de maneira apropriada para promover, proteger e monitorar a implementação da presente convenção. O que significa isso? Isso aqui seria o quê? Um mecanismo de controle. Perfeito? Por exemplo, quando a gente teve essa convenção que fora recepcionada com o status, né, de emenda constitucional, ela passou a fazer parte do corpo de regras constitucionais. Toda a legislação que foi editada depois, ela tem que observar o que está dentro dessa convenção. Porque ela tem o quê? Status constitucional, status de emenda constitucional. E aí o que acontece? Quando eu tenho alguma legislação que vá de encontro a ela, eu tenho um controle de constitucionalidade a ser exercido naquela legislação. Então você está percebendo como é que o Estado ele vai desenvolver maneiras de controlar isso? Isso é só um exemplo, tá bom? Então ele tem que ter esse mecanismo de coordenação, de controle, para saber se de fato está aplicando, está implementando, está cumprindo essa convenção. Porque não adianta nada, só assinar para ficar bonitinho e não cumprir porcaria nenhuma. Tá? Os Estados partes, em conformidade com seus sistemas jurídicos e administrativos, manterão, fortalecerão e designarão e estabelecerão estruturas, incluindo um ou mais de um mecanismo independente, de maneira apropriada, para promover, proteger e monitorar a implementação da presente convenção. Show de bola, falamos isso até agora. Ao designar ou estabelecer tal mecanismo, o Estado parte levarão em conta
os princípios relativos ao status e funcionamento das instituições nacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Ou seja, sempre ele vai estar voltado a atender a essas necessidades dos direitos humanos. Ele tem que voltar o seu olhar para isso, tá? A sociedade civil, e particularmente as pessoas com deficiência e suas organizações representativas, serão envolvidas e participarão plenamente do processo de monitoramento. Não adianta nada eu designar um órgão, um agente, uma autoridade para poder acompanhar essa implementação se eu não coloco uma entidade, se eu não coloco uma organização que represente pessoas com deficiência para acompanhar essa implementação. Uma coisa sou eu, José da Silva, que estou acompanhando aquilo ali e não tenho nenhuma deficiência. Ah, tá bonito, tá bonito. Outra coisa, eu tenho um órgão representativo que está acompanhando e fala assim, não, aquilo ali está até legal, mas não é isso que a gente precisa de uma outra coisa. Ficou tranquilo? Foi? Vamos lá. Artigo 34. Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Um comitê sobre direito das pessoas com deficiência, doravante denominado comitê, será estabelecido para desempenhar as funções aqui definidas. Beleza, então quando ele falar comitê, vai ser relacionado a isso. O comitê será constituído quando da entrada em vigor da presente convenção de 12 peritos. Quando a presente convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o comitê será acrescido em 6 membros, perfazendo o total de 18 membros. Galera, o que você tem que fazer? Decorar. Tá? Ele fala que a convenção inicial tem 12, e se ela alcançar 60, ele vai perfazer o quê? Em 18. Beleza. 12. Passou, chegou de 60, 18. Só gravar isso daí para a tua prova, tá? É ridículo, não muda a tua vida em nada, mas a gente estuda para concurso público, tem que gravar dessa forma. Os membros do comitê atuarão a título pessoal e apresentarão elevada postura moral, competência e experiência reconhecidas no campo abrangido pela presente convenção. Ao designar seus candidatos, os Estados-partes são instados a dar a devida consideração ao disposto no artigo 4.3 da presente convenção. Os membros do comitê serão eleitos pelos Estados-partes, ou seja, todos aqueles que são signatários dessa convenção, observando-se uma distribuição geográfica equitativa, representação de diferentes formas de civilização e dos principais sistemas jurídicos, representação equilibrada de gênero e participação de peritos com deficiência. O que ele quer dizer? Galera, não basta, eu só vou colocar peritos europeus ou africanos, não. Eu tenho, primeiro, ter uma distribuição global. Segundo, além da distribuição global, eu tenho que ter o quê? De forma equitativa, uma distribuição de gêneros, perfeito? Além disso, eu tenho que ter também o quê? Além da distribuição global, a distribuição de gênero, eu tenho que ter uma distribuição que seja equivalente ao quê? Aos tipos políticos, né? As formas políticas de cada um daqueles representantes, de cada um daqueles estados representantes. Depois disso, além disso, eu ainda tenho que ter o quê? Pessoas com deficiência participando desse comitê. Porque aí eu vou ter o quê? Uma maior abrangência possível e um maior alcance possível, ok? Tá? Então é muito importante isso que a gente acabou de ver agora. Os membros do comitê serão eleitos por votação secreta em sessões da Conferência dos Estados-partes, a partir de uma lista de pessoas designadas pelo Estado entre seus nacionais. Nessas sessões, cujo quórum será de 2/3, tenho que gravar? Tenho, gente. O quórum será de 2/3 dos Estados-partes. Os candidatos eleitos para o comitê serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. O que funciona? Eu tenho que ter pelo menos 2/3 para ter quórum, para ter votação. E aqueles que se candidataram, vai ter a votação, tá? Então, um Estado ele pode simplesmente oferecer alguém e votar naquele alguém. Ou então ele não indicou ninguém e vota no do outro. Aí, enfim, aí vai ser dessa forma. Vamos lá. A primeira eleição será realizada o mais tardar até 6 meses após a entrada em vigor da presente convenção. Pelo menos 4 meses antes de cada eleição, o secretário-geral das Nações Unidas
dirigirá carta aos Estados-partes, convidando-os a submeter os nomes de seus candidatos no prazo de 2 meses. Tenho que gravar, Geraldo? Tenho. O prazo é de 2 meses. Galera, se eu estou marcando para você é porque isso vai cair na prova. Se eu estou circulando, se eu estou dando destaque é porque isso vai cair na prova. Então, o secretário-geral das Nações Unidas, ele vai convidar a todos aqueles que são signatários dessa convenção, aqui, ó, para poder dar o nome dos seus candidatos no prazo de 2 meses. No prazo de 2 meses. Isso vai cair na tua prova, grava isso. O secretário-geral subsequentemente, preparará lista em ordem alfabética de todos os candidatos apresentados, indicando que foram designados pelos Estados-partes e submeterá essa lista aos Estados-partes da presente convenção. Então, o que você tem que saber, galera? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que ter 2/3 dos estados presentes. Beleza? Tenho que ter 2/3. Beleza? Depois, aqui, ó, o secretário-geral das Nações Unidas, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever uma carta, dirige uma carta aos Estados-partes para submeter os seus nomes, né, dos candidatos no quê? No prazo de 2 meses. Então, ó, secretário envia carta para a apresentação. Essa carta é aos estados, tá, gente? Para a apresentação dos candidatos no prazo de 2 meses. Perfeito? Foi? Galera, com todo respeito, tá latente isso daí. Se eu sou o teu examinador, eu ia cobrar isso daí na prova. Grava esse dia que você está assistindo essa aula. Grava, marca um asterisco, cola na parede do quarto. Ai, Geraldo, eu pintei a parede agora, relaxa. Papai do céu vai te abençoar e você vai pintar com um souvenir lavável. Chega de pintar a parede de cal e sair com o braço branco quando encostar. Entendeu? Isso vai cair na tua prova. Anota o que eu estou dizendo. Perfeito, galera? Tá? Anota esse destaque aí enquanto isso eu tomo um gole d'água aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar para a gente continuar. Vem. 2 meses. O secretário-geral subsequente preparar a lista em ordem alfabética. Outra coisa que você tem que deixar marcado aí, ó, a lista em ordem alfabética dos candidatos, tá bom? Lista é alfabética. Cuidado que na prova ele vai falar que a lista de acordo com a apresentação. Não, listagem alfabética. Foi? Essa parte eu já fechei com vocês. 7. Os membros do comitê serão eleitos para mandato de 4 anos, podendo ser candidatos à reeleição uma única vez. Beleza, vamos lá. Qual é o mandato? 4 anos. Pode ter reeleição? Pode, uma única vez. Contudo, o mandato de 6 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de 2 anos, tá? Galera, com todo respeito, isso daqui, ó, eu vou escrever assim, ó, guarda no coração. Guarda no coração. Porque se ele tiver cobrar esse tópico na prova, ele vai cobrar exatamente isso daqui. Mandato, 4 anos. Reeleição, uma única vez. E depois ele vai falar que esse mandato de 6 dos membros eleitos na primeira eleição expira no fim de 2 anos. Gente, guardem isso no seu coração, pelo amor de Santo Cristo, porque isso vai cair na tua prova.
Tá bom? Então, lembrando, vamos lá. Para poder ter a votação, tem que ter no mínimo 2/3 dos estados. O secretário-geral das Nações Unidas, ele dirige a carta aos estados para poder eles, no prazo de 2 meses, mandarem os nomes. Os nomes são organizados em ordem alfabética. Beleza? Em ordem alfabética. E os membros do comitê eleito, eles vão exercer um mandato de 4 anos, podendo ter o quê? Uma reeleição. E ele fala aqui, ó, o mandato de 6 dos membros já eleitos na primeira eleição expirará ao fim de 2 anos. Isso daí que vai cair na tua prova. Grava isso, grava. Não dá mole, estou gritando mesmo, acorda. Entendeu? Vou apagar, hein? Pra gente ir adiante. Tá? Geraldo, a aula está muito intensa, mas é isso, galera. Não quero perder tempo com vocês, não. Eu só paro para explicar o que eu acredito que de fato vai ser importante para vocês. Tá? Aqui, ó. Expirará ao fim de 2 anos. Aqui, ó. Imediatamente após a primeira eleição, os nomes desses 6 membros serão selecionados por sorteio pelo presidente da sessão a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Beleza? Aqueles 6 membros, eles serão advindos de um sorteio. Ponto. Cuidado, tá? Porque na prova ele vai falar que vai ser livremente escolhido por alguém, vai dar o nome de alguma autoridade lá. Não, é sorteio. A eleição dos 6 membros adicionais do comitê será realizada por ocasião das eleições regulares de acordo com as disposições pertinentes nesse artigo. Ou seja, tem que ter 2/3, tem 2 meses lá para o secretário das Nações Unidas. Ele vai notificar lá os estados signatários para que eles forneçam em 2 meses os nomes, organizado em ordem alfabética, tá? Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não poderá continuar a exercer suas funções, o Estado parte que o tiver indicado designará um outro período que tenha as qualificações e satisfaça aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste artigo para concluir o mandato em questão. Olha que coisa linda, gente. O cara foi eleito por todo mundo, tá? E foi eleito, o representante, ele é do Brasil. Por algum motivo, morreu, ele, enfim, pediu demissão, ele não tem mais como exercer aquelas atribuições. Ah, vai ser o cara que ficou atrás dele na eleição? Não, o Estado vai indicar alguém para ocupar aquele lugar. Fiquem atentos quanto a isso, tá? Vamos embora. Isso aqui também é muito importante. O comitê estabelecerá as suas próprias normas de procedimento. O secretário-geral das Nações Unidas promoverá o pessoal e as instalações necessárias para o efetivo desempenho das funções do comitê, segundo a presente convenção, e convocará sua primeira reunião. Com a aprovação da Assembleia Geral, os membros do comitê estabelecidos sobre a presente convenção receberão emolumentos dos recursos das Nações Unidas sob termos de condição que a Assembleia possa decidir, tendo em vista a importância da responsabilidade do comitê. Os membros do comitê terão direitos aos privilégios e facilidades e imunidades dos peritos em missões das Nações Unidas, em conformidade com as disposições pertinentes na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Aqui, vamos lá então, para a gente não esquecer. Galera, vamos de novo. Para ter a eleição, tá? Ó, para que eu tenha a eleição, eu tenho que ter o que, gente? No mínimo, tá? Deixa eu escrever. No mínimo, 2/3 dos estados. Beleza? Outra coisa. 2/3 dos estados. Até aí tudo bem. O secretário das Nações Unidas, ele vai mandar carta aos estados, envia carta aos estados para que os mesmos forneçam os
os nomes em 2 meses. Tá? Então vamos embora. O que eu tenho que gravar até agora aqui, Geraldo? 2/3. 2 meses. Tá? A lista daqueles candidatos, ó, lista organizada em ordem alfabética. Tá? Então, a lista é organizada em ordem alfabética. Beleza? Outra coisa. Mandato de 4 anos, podendo uma reeleição. Beleza? Podendo uma reeleição. Estamos juntos, sim ou não, gente? Foi? Podendo uma reeleição. Tenho que gravar isso, tio Geraldo? Tenho. Ah, beleza, vamos lá. Ocupante deixou o cargo. Ele pode ter deixado por demissão, morreu, enfim, qualquer motivo. O país, ou vamos botar, o Estado, a qual pertence, designará um outro. Tá? Então, essas são informações fundamentais, tá? Fundamentais para você pegar esse tópico que a gente acabou de ver aqui agora. Tá bom? Então, vamos lá. A eleição tem que ter no mínimo 2/3 dos estados que participaram da convenção, que chancelaram, assinaram, enfim. O secretário das Nações Unidas, ele envia carta aos estados para que os mesmos forneçam os nomes em 2 meses. A lista é organizada em ordem alfabética. O mandato é de 4 anos, podendo ter uma reeleição. E se o ocupante deixou o cargo, seja por morte, eu ia falar morte ou falecimento, seja por morte, demissão ou por qualquer outro motivo, o estado a qual ele pertence vai designar um ocupante para que termine o seu mandato. Perfeito? Então, isso daqui, gravar para a prova. Tá? Cola isso na parede do teu quarto. Copia isso daí enquanto eu bebo um golinho d'água aqui. Foi? Então vamos lá, tá? Vou apagar o quadro aqui. Vamos lá. Opa. Artigo 35. Relatório dos Estados partes. Cada Estado parte, por intermédio do secretário-geral das Nações Unidas, submeterá relatório abrangente sobre as medidas adotadas em cumprimento de suas obrigações, estabelecidas pela presente convenção, e sobre o progresso alcançado nesse aspecto, dentro do período de 2 anos, após a entrada em vigor da presente convenção, para o Estado parte concernente. Então, olha só, não é a partir da convenção, não. A partir do momento que um Estado ele passou a assinar
esse protocolo, a participar dessa convenção, ele vai ter que fazer o quê? Um relatório sobre todo o progresso alcançado no aspecto no que diz respeito à pessoa com deficiência, tá bom? Então esse relatório, ele deve ser produzido no prazo de 2 anos, do momento em que ele passou a fazer parte, tá bom? Então eu puxo a seta aqui da palavra relatório, tá? Tu escreve, 2 anos. Tá bom? Que aí você não vai errar isso daí na prova. Depois disso, os estados partes submeterão os relatórios subsequentes, ao menos a cada 4 anos, ou quando o comitê solicitar. O comitê determinará as diretrizes aplicáveis ao teor dos relatórios. Um estado parte que tiver submetido ao comitê um relatório inicial abrangente não precisará, em relatórios subsequentes, repetir informações já apresentadas. Ao elaborar o relatório ao comitê, o estado parte são instados a fazê-lo de maneira franca e transparente, a levar em consideração o disposto lá no artigo 4.3 da presente convenção. Os relatórios poderão apontar os fatores e as dificuldades que tiverem afetado o cumprimento das obrigações concernentes à presente convenção. Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Cadê? Aqui. Vamos lá. Então, vamos embora. Aqui eu tenho a convenção. Convenção. Beleza. O determinado X, ó, o estado X, ele passou a fazer parte, tá ali, foi lá e assinou esse protocolo facultativo. A partir do momento que ele deu entrada na convenção, ele vai ter o prazo de quê? 2 anos, para que esse prazo de 2 anos ele produza um relatório informando o progresso obtido. Beleza? Ele tem 2 anos. Até aí tudo bem. É a partir da entrada, tá bom? Quando esse estado passou a fazer parte, né, da convenção, ele tem esse prazo de 2 anos. Beleza? Esse relatório, ele é direcionado ao secretário das Nações Unidas, tá? Esse relatório, ele é direcionado ao secretário, vou botar SEC, melhor, das Nações Unidas. Perfeito? Após esses 2 anos, ele continua produzindo relatórios? Sim. Mas esses relatórios passam a ser de 4 em 4 anos. Perfeito? De 4 em 4 anos. Esses relatórios, eles devem apontar o quê? Devem apontar fatores, tá? Conforme daqui, ó. Eles devem apontar, né, poderão, na verdade, apontar os fatores e as dificuldades que tiveram afetado o cumprimento das obrigações, tá? Eles, botar aqui, tirar o deve, botar podem, tá? Podem apontar os fatores e dificuldades concernentes à aplicação dessa convenção. Outra coisa, esse relatório, ele deve ser o mais transparente possível.
tá? Ele deve ser o mais transparente possível. Perfeito? Para que consiga enxergar de fato quais são as mazelas, quais não são, o que está dando certo, o que está dando errado, por conta do tipo da população. Então, tudo isso daqui tem que ser levado em conta, tá? Então, prestem atenção nessas informações no que diz respeito aqui ao relatório. Perfeito, meus amores? Show de bola? Então, vamos lá. Resumindo para vocês, a partir do momento que esse Estado ele se fez participar dessa convenção, ele tem um prazo de 2 anos para emitir um relatório para informar sobre o progresso obtido. Relatório esse direcionado ao secretário das Nações Unidas. A partir do momento, né, que ele fez esse relatório, ele vai ter que produzir relatórios de 4 em 4 anos, tá bom? Esses relatórios eles podem apontar os fatores e dificuldades de implementação das disposições dessa convenção. O relatório ele deve ser o mais transparente possível. Ah, e outra coisa, esse relatório, ele não precisa repetir informações anteriores. Perfeito? Ele não precisa repetir informações que já foram fornecidas em outros relatórios, tá bom? Ele não precisa fazer isso. Estamos juntos, meus amores, sim ou não? Perfeito? Foi? Então, vamos embora. Só para o teu quadrinho ficar lindinho aí, para você tirar um print e depois imprimir. Tá tudo certinho aí, tá? Copia, enquanto isso eu bebo um golinho d'água aqui rapidinho. Perfeito, galera? Show de bola? Então vamos lá. Vou apagar o quadro, hein? Dá até uma peninha, né? Quando faz um negocinho bonitinho assim. Mas o que importa é que já está no seu papelzinho, anotado, tirado onda, tá? Perfeito? Show de bola. Deixa eu só organizar aqui um negocinho aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou falar agora do 36, consideração dos relatórios, e aí eu vou encerrar o nosso bloco, para não ficar muito extenso e não prejudicar aí, porque como essa aula é transmitida para todo o Brasil, nem todos os lugares têm acesso à internet de qualidade, rápida, ou até às vezes tem acesso, mas a internet naquele dia está uma porcaria, então para a tua aula não ficar travando, a gente faz dessa forma, tá bom? Vamos lá. Artigo 36, considerações dos relatórios. Os relatórios serão considerados pelo comitê, que fará sugestões e recomendações gerais que julgar pertinente e as transmitirá aos respectivos estados-partes. Ou seja, beleza, a partir do momento que é submetido ao comitê, o comitê está ali justamente para analisar, olha, isso que você fez está legal, não está legal, ó, show de bola, parabéns, pode melhorar ali, entendeu? O Estado-parte poderá responder ao comitê com as informações que julgar pertinente. O comitê poderá pedir informações adicionais aos Estados-partes referentes à implementação da presente convenção. Ou seja, o Estado ele não pode produzir livremente aquele relatório? Pode. Mas se o comitê entender necessário, ele pode fazer o quê, gente? Pedir informações adicionais, enfim, que seja do interesse daquele comitê para analisar, de fato, a aplicação das disposições referidas nessa convenção. Se um Estado-parte atrasar consideravelmente, ele deixa claro que não é um pequeno atraso, é atrasar consideravelmente, tá, gente? É algo fora do comum, fora da escala, tá? Ele deixa claro isso. A entrega de seu relatório, o comitê poderá notificar o Estado de que examinará a aplicação da presente convenção com base em informações confiáveis de que disponha, ao menos que o relatório devido seja apresentado pelo Estado dentro do período de 3 meses após a notificação. O comitê convidará o Estado-parte interessado a participar desse exame. Se o Estado-parte responder, entregando seu relatório, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 1º do presente artigo. Galera, então vamos lá. Primeira coisa, ele diz, se um Estado atrasar consideravelmente, a partir desse atraso considerável, o comitê vai lá e faz o quê? Notifica.
Beleza? Notifica. Tá? Para que ele vai examinar a aplicação da presente convenção com base nas informações confiáveis que esteja disponível a ele. Ao menos que, a partir do momento que ele notificou, o Estado venha apresentar o quê? Dentro do período de 3 meses, o relatório. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente sabe que o comitê, ele tem um prazo para... Perdão, o relatório, ele tem um prazo para ser fornecido. Então, vamos lá. Prazo de entrega do relatório. Eu tenho um prazo de entrega do relatório. Beleza. Esse relatório, ele é submetido ao comitê, tá? Submetido ao comitê. Beleza? Agora, eu tive um atraso considerável. Se eu tive esse atraso considerável, a partir do momento, aqui, ó, que ele fala, ó, se eu tenho aqui, ó, esse atraso, caraca, eu baguncei tudo aqui, vamos lá. Se eu tenho esse atraso considerável, o que vai acontecer? Vai ter uma notificação do comitê. E o comitê faz o seguinte, ele fala assim, ó, eu vou analisar com as informações que tenho, tá? Ó, irá analisar de acordo. Então, para ficar melhor, ó, vai se basear nas informações que possui. Beleza. Agora, qual é a exceção? Salvo se apresentar o relatório em 3 meses a partir da notificação. Então vamos lá. Como é que funciona isso? Tem o prazo de entrega lá do relatório, que você já aprendeu. Vamos lá, lembra do prazo de entrega? Lembra? Ó, eu tenho, a partir do momento que ele teve lá na convenção, a partir daqui, ó, 2 anos, e depois a cada 4 anos. Beleza? Se ele, por um acaso, ele desobedeceu esse prazo, e essa desobediência, esse atraso, ele foi um atraso, ó, considerável, o que vai acontecer? Esse atraso considerável, né, da submissão do relatório ao comitê. O comitê vai enviar uma notificação e vai dizer o seguinte, olha só, eu vou me basear nas informações confiáveis que eu tenho. E com base nisso é que eu vou dizer se está bom ou se está ruim. A partir do momento dessa notificação, eu passo a contar o quê? A partir dessa notificação, eu conto esse prazo de 3 meses. Perfeito, galera? Estamos juntos? Foi? Eu sei que ficou um pouquinho meio bagunçado o quadro aí, mas com a explicação você consegue tirar a essência e o que de fato é o que a gente queria transmitir aí para vocês, tá? Copie isso daí rapidinho, enquanto eu termino. Nem tem mais água aqui para eu beber. Vamos lá.
Tá? Aperta o pause que eu vou apagar. Vamos lá. O secretário-geral das Nações Unidas colocará os relatórios à disposição de todos os Estados partes, ou seja, esses relatórios realizados, estou amarrando o cadastro aqui que senão eu caio. Esses relatórios, eles serão colocados à disposição de todos os estados. Geraldo, me dá um motivo? Óbvio, gente. Por quê? Eu, de um determinado estado, vou olhar o relatório do outro, eu vou ver o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado, quais são os problemas que ele enfrentou, como ele conseguiu vencer alguns problemas que eu estou enfrentando e eu não sei como eu posso ajudá-lo e vice-versa. Eu tenho que ter o quê? Integração. Os Estados partes tornarão seus relatórios amplamente disponíveis ao público em seus países e facilitarão o acesso à possibilidade de sugestões e de recomendações gerais a respeito desses relatórios. Simples, cara. Quanto mais gente tiver acesso, quanto mais opinião eu tiver, melhor eu vou implementar essa política vocacionada à pessoa com deficiência. Melhor eu implemento os ditames previstos nessa convenção, seja aprendendo com o relatório do outro país, seja submetendo o meu relatório ao meu nacional, ao meu público, aos meus estatais, para poder fazer com que a participação deles venha a agregar um determinado valor e melhorar a situação e a obediência a essa determinada convenção. Perfeito? O comitê transmitirá às agências, fundos e programas especializados nas Nações Unidas e outras organizações competentes, de maneira que julgar apropriado os relatórios dos Estados partes que contenham demandas ou indicações de necessidade de consultoria ou de assistência técnica, acompanhados de eventuais observações e sugestões do comitê em relação às referidas demandas ou indicações, a fim de que possam ser consideradas. Ou seja, essas demandas, serão colocadas, serão dispostas de acordo com o que o comitê determinar. Para quê? Para que esses relatórios, dos Estados partes que contenham algumas demandas ou indicações de necessidades, ele recebam uma consultoria, uma assistência técnica. Entendeu? Porque às vezes aquele estado signatário, ele tem total condição de resolver, de prover aquele problema. Mas ele precisa de o quê? De uma orientação técnica, ele precisa de um apoio, de uma consultoria. Por isso que fica, lógico, facultado de acordo com o que o comitê desejar, ele vai submeter a outros estados, enfim, a esses órgãos de consultoria técnica. Perfeito? Show de bola? O próximo artigo é o 37, e ele fala da cooperação entre os estados partes do comitê. Mas a gente já estourou aí o nosso tempo de aula, e o que o tio Geraldo vai fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, a gente para aqui agora e eu falo na próxima aula com você a respeito do 37. Perfeito? Agradeço a sua presença aí até o final, que para mim é um tremendo sinal de respeito. E acredite, a sua aprovação está chegando. Eu sei que estudar legislação é um pouco complicado, é tenso, é moroso, mas acredite, a sua hora vai chegar e a sua aprovação está vindo. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.